e misericórdia de Deus. Escola Bíblica Dominical tem nos feito muito bem, pois nela nós aprendemos as coisas de Deus, os ensinos preciosos de Deus através da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. É com muita alegria que eu quero dar a cada um de vocês as boas-vindas. Louvar a Deus pela vida do pastor Christian, o primeiro coordenador setorial da Escola Bíblica Dominical em Botucatu, da Assembleia de Deus do Ipiranga. Também o evangelista Daniel Bispo, que é o adjunto do pastor Christian. Também já está entre nós o pastor Erivaldo de Jesus, cuja presença nos alegra por demais. Que Jesus continue abençoando. Quero então resumir aqui nessa breve introdução, fazendo a leitura aqui do texto que nós colocamos na abertura da apostila. Você que já tem a sua apostila, se quiser acompanhar a leitura, estarei fazendo a leitura para nós sintetizarmos o nosso sentimento desse momento e também ganharmos tempo. Prezados irmãos, é com indizível alegria que realizamos este segundo simpósio de Escola Bíblica Dominical, que avulta e enobrece o valor dessa tão preciosa EBD que temos em nossa igreja, ainda mais no que tange ao tema deste segundo simpósio, que aborda a temática do arrebatamento e a premente necessidade de estarmos preparados para a iminente vinda do Senhor Jesus nos ares para a sua igreja. Aprendemos que a igreja se projeta historicamente na inexorável direção ao arrebatamento, que é o dia de Cristo, e esse acontecimento se dará de forma repentina, numa fração milésima de segundo, e apanhará muitos de inglória surpresa, e os santos serão tomados abruptamente de assalto por irresistível força antigravitacional para encontrar com o Senhor nos ares. Não há dúvidas de que a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Romanos 13:11. E debruçamos nessa empolgante matéria. Servirá para deixar as estacas da fé ainda mais firme. Desejo a todos vocês um ótimo simpósio e que ao término você tenha sua fé fortalecida nos sólidos fundamentos bíblicos e a esperança elevada às alturas celestiais. Vamos orar nesse momento e em seguida eu já devolvo a direção do trabalho ao pastor Christian, para que o nome de Jesus seja glorificado. Santo Deus, ante a tua presença, nós manifestamos a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tua marcante presença entre nós. Que o teu Espírito Santo esteja pairando sobre nós nessa noite, sobre as nossas almas, sobre os nossos corações, para que possamos assimilar a realidade das Escrituras, da revelação das Escrituras através da tua palavra, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria de participar como aluno desse segundo simpósio. Eu até conversei com o pastor Christian, que o meu desejo é sentar ali, na primeira fileira ali, para poder sorver esses ensinos que virá daqui a pouco com o pastor Erivaldo de Jesus. E eu gostaria de ver com os obreiros se eles aceitam a gente sentar ali naquela primeira fileira ali, ó. Temos aqui toda uma primeira fileira, vocês podem vir. Eu já estou vendo alguns pastores que já tomaram a iniciativa de ficar nessa posição, e é muito bom a gente poder ouvir de frente, né, para conseguir captar o máximo possível desse estudo bíblico que será ministrado nessa feita, para a glória do nome de Jesus. Isso, Deus abençoe, muito obrigado, louvado seja Deus. Então hoje nós estamos abrindo uma excepcionalidade, estamos saindo do púlpito, ficando na primeira divisão aqui dessas fileiras de cadeiras, para que a gente possa
captar melhor o ensino bíblico nessa noite. Amém, meus irmãos? Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor. Amém? Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Deus me concede de estar aqui compartilhando convosco a palavra de Deus neste segundo simpósio da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos Ladeira, pelo seu ministério profícuo e abençoado na direção desta igreja, desse campo, e o convite honroso que nos fora feito na pessoa do pastor Cristian, que estivemos juntos ali na escola bíblica em Curitiba, com o pastor Wagner Gabi, naquele período do carnaval deste ano. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar aqui e estou revendo ali também meu amigo que tem um nome parecido comigo, está ali, o pastor Elisvaldo, não é verdade? Elisvaldo, né? A única forma é que eu tenho um V, ele um L, é isso mesmo, Elivaldo? Um S, ele tem um S, o meu não tem, né? Erivaldo, ele é Erisvaldo, nosso companheiro ali, muito obrigado, prazer revê-lo, pastor Erisvaldo, e todos os demais companheiros que aqui estão. Queridos, abra a sua Bíblia comigo agora no livro do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 2, e o versículo 14, Abacuque capítulo 2 e versículo 14, esse texto, você que tem a apostila, né? Ele está logo aqui no comecinho do tema que me foi proposto para ministrar, né? Você que tem a sua apostila já está aqui na página 11, né? Abacuque capítulo 2, né? E o versículo 14 diz assim o texto sagrado de Abacuque, capítulo 2 e o versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu quero, meus queridos irmãos, rapidamente, antes de ministrar a palavra de Deus, queria pedir ao pastor Cristian que nos ajudasse aqui para informar os irmãos algumas literaturas que nós temos. Acredito que, deixa eu começar por aqui, muitos irmãos aqui já têm a Bíblia do Pregador Pentecostal. Quantos aqui já têm a Bíblia do Pregador Pentecostal? Está ali, alguns irmãos. A Bíblia do Pregador Pentecostal é a única Bíblia de estudo hoje no Brasil que oferece 1002 sermões para você pregar, do Gênesis ao Apocalipse, além de um curso básico de teologia com 12 matérias. Deus nos deu a honra de ser o primeiro pastor da Assembleia de Deus no Brasil a ter uma Bíblia de estudo lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é hoje a maior sociedade bíblica do mundo, exporta a Bíblia para 103 países do mundo, em 32 idiomas diferentes, e produz uma Bíblia a cada 3 segundos. Essa Bíblia tem ajudado obreiros do Brasil inteiro e outras nações.
Esses dias eu estava lançando, o pastor Marco era em Rondônia, um pastor presidente, há 20 anos no campo, emocionado, disse para mim: pastor Erivaldo, eu sou pastor há 20 anos em um campo. Confesso para o irmão que eu já tinha dado tudo para o povo e um pouco mais. Depois que eu conheci a Bíblia do pregador pentecostal, meu ministério renovou. Eu já estou há 6 meses alimentando o meu rebanho com os estudos da Bíblia do pregador pentecostal. Eu louvo a Deus porque tem ajudado muita gente. E ela foi lançada também na Nova Almeida Atualizada, né? Tanto na Almeida Revista e Corrigida, como na Nova Almeida Atualizada. Algumas passagens bíblicas na ARC, que é Almeida Revista e Corrigida, se você não tiver um bom dicionário, você não vai entender. Por exemplo, passagem comum como João 2,6, quando Jesus transformou água em vinho. Na Corrigida diz que separou 6 talhas de pedras, com 2 ou 3 metretas cada, né? Quem sabe o que é metreta, né? Se não tiver um bom dicionário. Como é que vai dizer na Nova Almeida Atualizada? E separou 6 potes de água com 100 litros cada. É ou não é bem mais fácil de entender? Medidas de capacidade líquida e sólida já dá calculada. Quanto na sua Bíblia fala ciclo, aqui já dá calculada em quilos. Quanto na sua Bíblia fala côvado, aqui já dá calculada em metros. Então, muito importante você ter a Almeida Revista Corrigida e também a Nova Almeida Atualizada, que são as 2 versões oficiais da CGADB, que foram aprovadas pela Comissão de Apologética da CGADB. Também a Bíblia da Pregadora Pentecostal, que virou também um xodó das mulheres em todo o Brasil. Essa linda Bíblia, ela tem no tamanho grande, dentro de um bonito estojo, tem no tamanho pequeno. Ela tem um encarte especial aqui no começo, que é um estudo sobre as mulheres em todos os livros da Bíblia. Não só para pregadora, como para mulheres que querem conhecer melhor a Bíblia. Está aqui uma riqueza para vocês. E também para você presentear para o seu filho a Bíblia do Jovem Pregador Pentecostal. Sermões temáticos voltados para a juventude, né? Do Gênesis ao Apocalipse. E vários livros da nossa autoria, que já é best-seller no Brasil. 366 Esboços Bíblicos, volume 1, foi lançado agora em capa dura, né? Muitos já têm esse livro. 366 Sermões Bíblicos, volume 2, também em capa dura. E 366 Esboços sobre Personagens da Bíblia, volume 3. Eu tenho ali também 2 obras sobre o tema desse evento. Escatologia Bíblica, um tratado sobre o fim do mundo. Pense numa obra rica em escatologia, onde tratamos todos os grandes temas da escatologia bíblica. E também Apocalipse, né? Onde trazemos um comentário dos 22 capítulos do livro do Apocalipse, onde você vai aprender Apocalipse de forma clara e objetiva. Tem ali o livro de ouro das mulheres da Bíblia, que é sobre todas as mulheres da Bíblia. Tem também ali o mover do Espírito Santo na terra. E tem um livro excelente sobre lições de mordomia cristã, manual de dízimos e ofertas. Então vale a pena os irmãos adquirirem. Meus queridos, o irmão Roberto, onde está o irmão Roberto? Está ali o irmão Roberto, o nosso material, nosso companheiro que já trabalha conosco há muitos anos, estará ali atendendo os irmãos depois do trabalho. Pode pagar no cartão de crédito e até 3 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Meus queridos irmãos, o tema que me foi passado, né, para falar para vocês é: conhecimento da palavra de Deus traz avivamento. Esse foi o tema que eu recebi, né, para poder trabalhar com vocês.
Eu tenho a plena convicção, queridos e amados irmãos, que a igreja, ela sempre precisou de avivamento. Ela sempre necessita de avivamento. E alguns acreditam que, antes do arrebatamento da igreja, Deus ainda vai derramar um despertamento mundial, que vai impactar toda a carne. Claro que, quando houve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que Pedro se levantou dizendo: isso que está acontecendo é o que disse o profeta Joel, e nos últimos dias diz Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Alguns acreditam que ali não foi o cumprimento cabal desta profecia, mas ela foi uma espécie de gatilho inicial para o arrebatamento da igreja. Ela inaugurou uma era conhecida como últimos dias. Por isso que Pedro vai dizer ali que a descida do Espírito Santo marcou o início dos últimos dias, quando ele disse: isso é o que disse o profeta Joel, e nos últimos dias diz Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Interessante, queridos e amados irmãos, que todos foram incluídos nesse avivamento, todas as faixas etárias. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Deus está dizendo que os nossos filhos serão profetas de Deus. Acredite nisso. As crianças foram incluídas no derramamento do Espírito. Vossos jovens terão visões. A mocidade foi incluída no derramamento do Espírito. Vossos anciãos terão sonhos. Deus não esqueceu da terceira idade, mesmo que os seus cabelos estejam brancos. Deus está dizendo: pode continuar sonhando, porque os vossos velhos sonharão. Quem mais está incluído? E sobre os meus servos, aqueles comprados por dinheiro, que nem era contado como gente, os discriminados da sociedade, e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Que coisa extraordinária, porque o Pentecoste não discrimina ninguém. O pentecostalismo, queridos irmãos, é o evangelho da inclusão e não da exclusão. Então o avivamento é para todos, o derramamento do Espírito é para todos. O profeta Abacuque, você tem aí a sua apostilha, no capítulo, na página 11, quando na introdução deste tema nós usamos como base Abacuque capítulo 2, versículo 14, quando ele disse: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oh, meus queridos, quando que nós vamos atingir esse objetivo? Quando que a terra se encherá do conhecimento do Senhor? Quando a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus? Quando nós temos ainda, segundo os dados dos missiólogos, que mais de 2 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar do Evangelho, naquelas nações onde é impedido se pregar o Evangelho, mas há uma promessa da palavra, e nós temos que acreditar nisso, que a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar.
Que coisa extraordinária, queridos e amados irmãos. Sim, muitos acreditam que isso de fato só se cumprirá no milênio, na última dispensação, quando Cristo reinará por 1000 anos sobre a terra, que todas as nações terão o conhecimento dele. Não sei se de fato essa profecia de Abacuque 2,14, que é uma repetição de Isaías 11,9, sim, queridos irmãos, porque os profetas compartilham também a mensagem, né? Abacuque está compartilhando o que Isaías já tinha também previsto. Pode conferir comigo, né? Isaías capítulo 11, e no versículo de número 9, diz assim, ó: não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Claro que o capítulo 11 de Isaías é uma profecia do milênio. Se vocês lerem o capítulo 11 de Isaías, é referência ao reino milenar, quando o Messias reinará com os 7 Espíritos de Deus lhe guiando, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Sim, ele será guiado pelo Espírito de Deus de uma forma plena, de uma forma septiforme, que fala da plenitude do Espírito Santo. Não que existe 7 Espíritos Santos, só existe um, mas ele atua de forma plena, septiforme, que fala da completude da sua manifestação, da sua operação em um reino teocrático, quando toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. E cada um dos que aqui estão são propagadores deste conhecimento, meus queridos. Exatamente, Deus quer nos instruir, Deus quer nos usar como instrumentos da propagação desse conhecimento. Por isso que o tema é conhecimento da palavra de Deus traz avivamento. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Levante que eu quero ver. Levante este livro que eu quero ver. Olha que coisa linda, nós somos o povo do livro, aleluia. Nós somos o povo que propaga o conhecimento da palavra de Deus, e o conhecimento da palavra de Deus traz avivamento, e toda igreja avivada anseia pelo arrebatamento. Você já reparou? Toda igreja que está experimentando o avivamento, ela anseia pela vinda de Jesus Cristo. Eu já fiz uma pesquisa na história e eu descobri que todas as vezes que a igreja se afastou da palavra, se tornou materialista, ela só pensa nas coisas desta vida. Pode reparar, o crente só deseja a volta de Jesus quando ele está quebrantado espiritualmente, ou quando ele está passando por uma grande prova, né? Quando tudo está dando certo, o bolso está cheio de dinheiro, né? Dando tudo certo nessa vida, para que o céu? O céu já é por aqui mesmo, né? Quando você tem tudo à disposição, quando nada lhe falta, não se deseja a vinda de Jesus, mas quando vem a prova, aí, tomara que Jesus venha logo, meu Deus do céu, que eu sair dessa prova, né? E se tiver muita endividado, então, pelo menos Jesus já me arrebata, eu não tenho mais dívida para pagar, nem para me preocupar, né? Tem muitos que só na hora da aflição desejam a vinda de Jesus. Mas quando o crente está muito avivado, muito conectado com o trono da graça, ele deseja em todo tempo o arrebatamento da igreja. Era assim a igreja primitiva, era uma igreja que vivia diariamente na palavra, empenhada na palavra, comendo a palavra, instruída na palavra. Ela desejava a vinda de Jesus já naqueles dias, queridos irmãos, porque o conhecimento
da palavra de Deus traz avivamento, e a igreja avivada é uma igreja pronta para o arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então veja bem, queridos e amados irmãos, o profeta Abacuque foi um dos profetas que se preocupou com avivamento, não apenas nos seus dias. Ele se preocupou com avivamento através da história. É tanto que a oração de Abacuque por avivamento, em Abacuque capítulo 3, versículo 2, quando diz: oração do profeta Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No decurso dos anos a notifica. Perceba que Abacuque não se preocupou por um avivamento no começo. Ele se preocupou por um avivamento no meio, porque é no meio que as coisas começam a ficar mais difíceis. Pode observar, no começo, quando o crente aceita Jesus, é uma maravilha. Ele está vivendo o primeiro amor, tudo para ele é novidade. Vim para o culto de doutrina é novidade, vim para a escola dominical é novidade, tudo para ele é festa. Mas daqui a pouco vem as lutas, dificuldades. É nessa hora, quando bate o desânimo, que ele precisa de avivamento. Pode observar que quando o atleta inicia a corrida, no começo está com todo o gás, ele assume até a dianteira, se até desloca do pelotão que está vindo atrás, mas daqui a pouco vai acabando o gás, as forças. É nessa hora que ele precisa tomar uma água e refazer as suas forças. Quando o alpinista começa a escalar uma montanha, no começo ele está ainda descansado e vai. Quando chega a uma determinada altura, falta-lhe as forças, ele pensa até que não vai chegar no topo da montanha, pensa até em voltar e começar tudo de novo. É nessa hora que ele precisa de um novo alento, de um novo ânimo, de um empurrão para ele chegar no topo da montanha. Da mesma forma, queridos e amados irmãos, é o crente. Quando o crente aceita Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, ele está vivendo exatamente o seu primeiro amor. Mas daqui a pouco vem as lutas, vem as provações, e quando bate o desânimo, é nessa hora que ele precisa de avivamento. Então, queridos, o que é avivamento? Fala-se tanto em avivamento, mas o que é de fato avivamento? Se você procurar informação com os dicionaristas, o que é avivamento, ele vai dizer que avivamento é restaurar ao estado que era antes, é consertar o que foi quebrado, é reativar, reavivar, receber vida novamente, é dar vida a quem está morto. Sim, queridos, isso é avivamento. Então, se você for perguntar, por exemplo, para os grandes avivalistas o que é avivamento, se você perguntar para Charles Finney, um dos maiores avivalistas americanos, ele vai dizer que avivamento é um retorno ao altar da oração. Se você perguntar para Moody, o célebre ganhador de alma, o que é avivamento, ele vai dizer que avivamento é o movimento do Espírito. Se você perguntar para Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, o que é avivamento, ele vai dizer que avivamento é o retorno ao altar da santidade. Se você perguntar para os grandes profetas da Bíblia, por exemplo, para o salmista do Salmo 84 e versículos 6 e 7, o que é avivamento, ele vai dizer que avivamento é Deus passando pelo vale árido de Baca e fazendo dele o manancial de águas. Se você perguntar para o salmista do Salmo 126 e versículo 4, que é avivamento, ele vai dizer que avivamento é Deus restaurar nossa sorte como as torrentes do Negueb. Se você perguntar para o profeta Isaías o que é avivamento, ele vai dizer no capítulo 32, versículo 15, que avivamento é Deus derramar o Espírito lá do alto e transformar o deserto em pomar. Se você perguntar para o profeta Isaías no capítulo 44, versículo 3, o que é avivamento, ele vai
vai dizer que avivamento é Deus derramar água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramar o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Se você perguntar para o profeta Jeremias o que é avivamento, ele vai responder em Lamentações capítulo 5 e versículo 21, avivamento é Deus renovar os nossos dias como antes. Se você perguntar para o profeta Ezequiel o que é avivamento, ele vai responder no capítulo 37 do seu livro que avivamento é o vale de ossos secos reviverem novamente. Se você perguntar para o profeta Amós o que é avivamento, ele vai dizer que avivamento é uma questão de sobrevivência. Buscai ao Senhor e vivei. Se você perguntar para o profeta Oséias o que é avivamento, ele vai dizer que avivamento é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Se você perguntar para o apóstolo Pedro o que é avivamento, ele vai dizer em Atos 3,19 que avivamento é voltarmos a sentir os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se você perguntar para o apóstolo Paulo o que é avivamento, ele vai dizer em Efésios 5,18 que avivamento é nos enchermos do Espírito. Se você perguntar para o próprio Jesus o que é avivamento, ele vai dizer em Apocalipse 2,4 avivamento é voltar ao primeiro amor, é voltar a praticar as primeiras obras. Avivamento é voltar a ter apetite pela palavra, é voltar a ter sede pelas coisas de Deus. Avivamento é voltar a ter desejo de orar, é voltar a ter sede de comunhão com Deus, é voltar a nos humilharmos na presença do Senhor. Avivamento é nos convertermos a cada dia dos nossos maus caminhos. Avivamento é voltar a colocar a boca no pó, e talvez assim ainda haja esperança. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele. Urabachanda rabacalabasubri kibiamahai. Turibiamaha sequirianda rabacamahai. Oh, aleluia, a glória de Deus está neste lugar. A unção do Espírito de Deus está neste lugar. Conhecimento da palavra de Deus traz avivamento, porque ainda aí na página 11 eu coloquei aí que os grandes avivamentos da história bíblica e cristã sempre se deram através do conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fonte geradora de avivamento. Sim, pode observar que nos períodos de sequidão espiritual que Israel enfrentava, naquela transição entre a teocracia e a monarquia israelita, aquela época da transição entre juízes e os reis de Israel, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, está dizendo que naqueles dias as visões eram raras, as visões não eram frequentes, a palavra de Deus era muito rara. Sim, queridos, era rara, porque os sacerdotes que ali foram colocados para ensinar o povo a palavra de Deus, pelo contrário, eles quebravam os mandamentos. Exatamente, Eli e os seus filhos Ofines e Fineia não eram exemplos para o povo, não ensinavam a palavra para o povo, e no meio de tudo aquilo, Deus chama o menino Samuel. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel 3:20 que Deus começou a se manifestar a Samuel por meio da palavra. Aleluia. Exatamente, e a palavra é sempre a fonte geradora de avivamento. Aleluia. Pode observar, queridos, que nos dias de Josias, quando o povo estava mergulhado no pecado, na idolatria, quando Josias, o piedoso Josias, começou a reformar o templo, o sumo sacerdote Uquias, por um acaso, achou o livro da lei. Foi a melhor notícia que ele deu: achei o livro da lei na casa do Senhor. Mas como o sumo sacerdote, aquele que foi levantado por Deus para ensinar o povo a palavra, nem ele sabia onde estava o livro da lei. É igual na igreja, se nem o pastor sabe onde está a Bíblia, imagine o povo.
né? Se nem o pastor sabe onde está o livro da lei, quanto mais o povo. Assim era nos dias de Josias. Nem o sumo sacerdote sabia aonde estava o livro. Só que o livro da lei estava perdido dentro da própria casa do Senhor. Há muitas igrejas que o livro da lei está perdido dentro da própria casa. Ele não passa, queridos irmãos, às vezes de um amuleto de sorte ali parado em algum lugar empoeirado, ou quem sabe só aberto no Salmo 91 com as páginas já amareladas. Não, a Bíblia não é um amuleto de sorte só para você abrir aleatoriamente, buscar alguma promessa maravilhosa. A Bíblia inteira é a integral palavra de Deus. Aleluia. Exatamente essa palavra que traz avivamento. E quando leu aquele livro, o escrivão Safã leu o livro, aquelas palavras pareciam saltar das páginas, e provocou um quebrantamento espiritual tão grande no coração do rei Josias em Judá, que levou todo o reino de Judá a um despertamento espiritual, porque a palavra de Deus traz avivamento. O conhecimento da palavra de Deus traz avivamento, porque a Bíblia fala que depois que o povo regressou do cativeiro, o sacerdote Esdras, Neemias e os levitas reuniram o povo perante a praça principal de Jerusalém, e Neemias 8 diz que quando começaram a ler o livro da lei, aquelas palavras provocou um quebrantamento espiritual tão grande que o povo não parava de chorar. No meio da chuva, água caindo, e o povo não arredava o pé da praça, misturava lágrimas com chuva, e o povo impactado pela palavra, porque a palavra traz avivamento, a palavra traz vida, a palavra traz consolo, a palavra restaura, a palavra mima, a palavra protege, a palavra orienta, a palavra sustenta, a palavra guia, a palavra levanta, a palavra traz gozo, a palavra traz alegria, a palavra traz unção, a palavra traz poder, a palavra traz avivamento, a palavra traz cura, a palavra traz vida, a palavra restaura, a palavra santifica, a palavra purifica, a palavra lava, a palavra sustenta, a palavra alimenta, a palavra levanta. Aleluia. Quantos podem glorificar ao Senhor? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. É o conhecimento da palavra que traz avivamento. Eu tenho certeza que neste segundo simpósio da Escola Bíblica Dominical, aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, aqui em Botucatu, essa igreja vai se apaixonar mais ainda pela palavra, vai se apaixonar mais ainda pelo conhecimento da palavra, vai se apegar mais ainda ao conhecimento da palavra. Mas é preciso querer conhecer, é preciso desejar conhecer, porque o conhecimento, ele tanto vem através do estudo, como ele vem através da revelação. Sim, tudo que conhecemos de Deus, todo o conhecimento que temos de Deus, é porque Ele nos revelou através da sua palavra. Mas o conhecimento pode ser adquirido através do estudo, através da pesquisa. Deus sempre quis um povo instruído na palavra. Deus sempre quis, desde as crianças, que fossem instruídas na palavra. Aliás, o próprio Deus delegou essa responsabilidade aos pais, para trazer o conhecimento da palavra aos filhos. É tanto que Deus teve essa preocupação
Quando em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6, ele diz: olha, essas palavras que hoje tenho te dito, tu ensinarás aos teus filhos, andando, levantando, colocará no frontal dos olhos, nos umbrais das portas, a instrução da palavra, a propagação do conhecimento da palavra. Sim, Deus quer que esse conhecimento possa alcançar o seu povo de uma maneira tão extraordinária, que ele disse para Moisés, em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11, olha, essas palavras não estão lá no céu para vocês arrumar uma dificuldade dizendo: quem vai buscar no céu essa palavra? Também não está lá do outro lado do mar para vocês dizer: quem vai buscar lá do outro lado do mar essa palavra? Onde está? Está muito pertinho de ti, na tua boca e no teu coração. Que coisa maravilhosa! E agora ela já está em nossas mãos. Aleluia! Você tem, aleluia, o livro do conhecimento da palavra de Deus em suas mãos. Deus quer nos instruir no conhecimento da sua palavra, queridos e amados irmãos, porque o conhecimento, queridos, deve ser o desejo de quem quer crescer espiritualmente. Deus quer que o seu povo seja instruído em toda a sabedoria e conhecimento. É por isso que o pedido de Salomão agradou a Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que quando Deus deu a ele toda a oportunidade de pedir, ele escolheu, conforme em 2 Crônicas capítulo 1, e no versículo 10 ele diz: Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento. Aquilo agradou tanto a Deus que em 2 Crônicas 1:12 Deus diz: sabedoria e conhecimento são dados a ti. Aleluia! Você vai sair daqui cheio de conhecimento. Aleluia! Mas o homem ignorante, ele chega a zombar, dizendo que o Altíssimo não tem conhecimento. Veja, queridos irmãos, que atrevimento, né? Olha o que diz o Salmo 73, né? Olha o que diz o Salmo 73 e o versículo 11, o atrevimento do ímpio. Salmo 73 e versículo 11, os ímpios dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Você quer que eu te mostre como Deus responde para esse ímpio, né, que zomba do conhecimento de Deus? Deus responde para ele aqui no Salmo 94 e no versículo 10: aquele que arguia as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. Ou seja, o homem pensa que sabe alguma coisa, mas todo o conhecimento que ele tem é dado por Deus, porque Deus é a fonte de todo conhecimento. Aliás, o conhecimento de Deus é tão elevado que Davi chegou a dizer no Salmo 139 e versículo 16: olha, Senhor, é tão elevado que eu não posso alcançar, que eu não posso atingir. Olha o que diz o Salmo 139 e no versículo 16: os teus olhos me viram, meu corpo ainda informe, no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Oh, queridos e amados irmãos, Davi se sentiu incapaz de compreender a dimensão quando ele disse, queridos e amados irmãos, aleluia, que realmente era muito conhecimento para ele atingir. Mas desta noite você vai sair daqui cheio do conhecimento da palavra de Deus. Sabe por que você vai sair daqui cheio do conhecimento? Porque o conhecimento da palavra de Deus traz avivamento. Você vai sair daqui cheio do conhecimento, porque está escrito lá em Provérbios, no capítulo 2 e no versículo 10, que
a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Está escrito em Provérbios capítulo 9 e no versículo 10 que o conhecimento do santo é prudência. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Você vai sair daqui cheio de sabedoria e conhecimento, porque está escrito em Eclesiastes capítulo 2 versículo 26 que ao homem que Deus lhe agrada dar sabedoria, conhecimento e prazer. Então diga para o seu irmão: olha, se Deus se agradou de você, você está bem na fita, viu? Se Deus se agradou de você, você está bem na fita, porque Ele vai te dar prazer, conhecimento e sabedoria. Você vai sair daqui cheio de conhecimento, porque está escrito lá em Isaías capítulo 11 versículo 2 que sobre o Messias repousará o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito do temor do Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 11 e versículo 9 que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está escrito em Isaías capítulo 33 e versículo 6: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Está escrito em Jeremias capítulo 10 e versículo 12 que Deus com sabedoria criou os céus, pelo conhecimento formou o mundo, pelo seu poder formou a terra. Está escrito em Daniel capítulo 1 e versículo 17 que aos 4 jovens Deus deu sabedoria, conhecimento e entendimento mais do que todos os demais. Está escrito em Daniel capítulo 5 e versículo 14 que em Daniel se acharam 3 coisas: sabedoria, luz e inteligência. Está escrito em Oséias capítulo 4 e versículo 6 que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Está escrito em Oséias capítulo 6 e versículo 6: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Está escrito em Abacuque capítulo 2 e versículo 14 que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está escrito em Lucas capítulo 2 e versículo 52: e cresci a Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Está escrito em Mateus capítulo 22 e versículo 29: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 3 que foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 10 que não podiam resistir ao Espírito e à sabedoria com que Estevão pregava. Está escrito em Romanos capítulo 1 e
e versículo 28, que os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Está escrito em Romanos capítulo 11 e versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são seus juízos, quão insondáveis são seus caminhos. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 24, que para os que são chamados pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 8, que a uns pelo mesmo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro a palavra do conhecimento. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando todos os sofismas que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando todo pensamento à obediência de Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 17, que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento de Cristo. Está escrito em Filipenses capítulo 1 e versículo 9, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 10, que devemos frutificar e crescer no pleno conhecimento de Deus. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 7, que infelizmente alguns aprendem sempre mais, nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 5, que devemos associar com uma fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento a temperança, com a temperança piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, a fim de que não sejais infrutuoso no conhecimento de Cristo. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto. Urabashandarabakamai. Grave bem isso. Aleluia. Todos os grandes avivamentos se deu pela palavra. E eu tenho a plena convicção que esta igreja vai experimentar um grande período de avivamento.
Urabashanda Rabakamahai. Profetize para o seu irmão dizendo: se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Deus está preparando esta igreja para um novo tempo de crescimento. Você vai sair daqui hoje mais apaixonado pelo conhecimento da palavra, porque o conhecimento da palavra traz avivamento, e você vai sair daqui hoje avivado pela palavra. Só quem quer sair daqui avivado pela palavra, coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando aleluia. Urabashanda Rabakamahai. Tuibianda Rebiamaha sobre Kibiamahai. Uribiama Laite Kibianda Rabba sobre Kibiamahai. Uribiama Laite Kibiamahai. Deus vai aguçar a sua mente. A partir de hoje, quando você abrir a Bíblia para ler, Deus vai aguçar a sua mente. Deus vai trazer revelações novas da palavra. Talvez você diga: pastor Ivaldo, quando eu leio eu não entendo nada, me dá até sono. Mas a partir de hoje, Deus vai trazer coisas novas. Deus vai abrir tua mente, vai iluminar sua mente. Deus vai começar a te usar na palavra. Quando você abrir a boca para pregar, unção vai fluir através da palavra. Muitos vão ficar admirados, impactados, mas o que é que aconteceu com ele, com ela? É a unção da palavra que vai fluir através dos seus lábios a partir de hoje. Urabashada Rabakalaba sobre Kibianda Rabakamahai. Turibiamaha sobre Kibiamahai. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu oro por cada um dos teus filhos, Senhor, que ouviu a tua palavra esta manhã. Neste primeiro período, Senhor, desta ministração, Pai querido, que a partir de hoje os teus filhos se apaixonem mais pela palavra, que os teus filhos se apaixonem mais pelo conhecimento da tua palavra. Senhor, coloca um profundo desejo no coração dos teus filhos de aprender mais da tua palavra. Coloca sede de aprender, sede do conhecimento da tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, ilumina a mente de cada um dos teus filhos, ilumina a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Podeis assentar-se, meus queridos irmãos. Nós glorificamos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Como é bom poder aprender a palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus traz avivamento. O crente precisa gostar de ler. Em primeiro lugar, a Bíblia, o livro dos livros. Em segundo lugar, outros livros que podem também contribuir para o seu crescimento espiritual. Paulo deu um conselho a Timóteo, em 1 Timóteo 4,13: aplica-te à leitura. Sim, devemos ser aplicados à leitura. Devemos gostar de ler, porque quem lê sabe mais, quem lê se expressa melhor, quem lê fica mais familiarizado com os vocabulários,
Então, invista no seu crescimento espiritual, no conhecimento da palavra de Deus, porque é conhecendo a verdade que somos libertos, né? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós falamos na primeira parte sobre a importância do conhecimento, como o conhecimento da palavra de Deus traz o avivamento, e a importância da palavra de Deus nos grandes avivamentos. A palavra de Deus deve ser sempre a prioridade na igreja. Tem aqui, exatamente na página 11, né? Quando diz: foi assim na igreja primitiva, quando a palavra de Deus era prioridade e gerava grandes avivamentos. Em muitas igrejas, queridos, a palavra de Deus deixou de ser prioridade. Muitas igrejas mudaram a liturgia, os cultos, transformaram cultos em shows, né? Alguns cultos parecem mais teatros, né? Com tantas peças de apresentação, luzes coloridas, né? E tantas coisas mais, né? E justamente a palavra de Deus perdeu a prioridade nesses lugares. E quando a palavra de Deus perde a prioridade numa igreja, ela mergulha em heresias infundadas, e começa você ver muitas aberrações aí, como a gente vê na internet. Igreja para todos os gostos, para todos os tipos, porque já se divorciaram da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é sempre a nossa bússola, aquela que nos guia. Vocês percebem que a palavra de Deus era a prioridade número 1 na igreja primitiva. E por isso que a igreja primitiva era uma igreja que experimentava constantes avivamentos. Então nós vamos observar aqui a partir da página 12, né? Que o avivamento em Corinto se deu pelo conhecimento da palavra de Deus. Sim, queridos, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 18, né, que quando Paulo chegou na cidade de Corinto, uma grande metrópole da Grécia, que ficava ao norte da Grécia, ele, receoso até, quem sabe, de não ser recebido, Deus apareceu para ele em visão e disse: fala e não te cales. Ninguém ousará te fazer mal neste lugar, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E a Bíblia diz que Paulo ficou ali por um período de 18 meses ensinando a palavra de Deus. Se os irmãos forem observar, 2 cidades que Paulo concentrou o maior tempo ensinando a palavra se tornaram grandes berços de avivamento. Os irmãos sabem que Paulo não ficava muito tempo em um lugar. O lugar que ele mais ficou foi Éfeso, 3 anos. E o segundo, Corinto, 1 ano e meio. Mas aqueles lugares que ele concentrou a ministração da palavra se tornaram grandes igrejas pentecostais. Corinto se tornou uma igreja tão poderosa, tão avivada, que a Bíblia chega a dizer que não faltava nenhum dom. Eles eram enriquecidos na palavra. Olha o que diz, está aí na página 12, né? Algum tempo depois, Paulo escreveu para os Coríntios, dizendo: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo
o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão perceber no livro de Atos dos Apóstolos, o que eu faço questão, eu poderia citar para vocês isso aqui, né, sem precisar nem vocês ler, mas só para que vocês acompanhem, para vocês verem como a palavra era prioridade na igreja primitiva. Abra comigo Atos 4:31. Atos 4:31 diz, e tendo eles orado, moveu o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vocês estão vendo? Palavra. Atos 6:4. Olha como a palavra era prioridade. Atos 6:4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha a prioridade da palavra. Atos 6:7. E crescia a palavra de Deus. Olha, sempre palavra. Atos 12:24. Olha o que diz. Atos 12:24. Sempre a palavra, né? Atos 12:24 diz: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Veja como as igrejas avivadas eram as que davam prioridade à palavra. Olha o que diz Atos 13, né? Atos 13 e o versículo 48 em diante. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgou por toda aquela província. Quer ver mais? Atos 17. Atos 17, versículos 10 ao 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. A palavra de Deus atingiu a alta classe, até mulheres nobres da alta sociedade, socialites, todas foram impactadas pelo poder da palavra de Deus em Bereia. Agora, olha o que diz Atos 18, aí Paulo já em Corinto. Atos 18, versículo 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária. O impacto da palavra de Deus. Agora olha o que diz, queridos, Atos 19, o que Deus fez em Éfeso também, foi coisas extraordinárias. Éfeso 19, Atos 19, 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Vocês percebem que todo o livro de Atos enfatiza o poder da palavra, como a palavra impactava essas igrejas. Então precisamos urgente voltar à palavra, porque o conhecimento da palavra traz avivamento. Queridos e amados irmãos, a cidade de Corinto foi impactada pelo poder da palavra. Todas as igrejas, queridos irmãos, do livro de Atos dos Apóstolos foram impactadas pelo poder da palavra.
porque o conhecimento da palavra de Deus traz avivamento. Lá na cidade de Éfeso, a palavra de Deus impactou tanto, queridos irmãos, que a Bíblia diz que os mágicos tinham livros caros, livros que custavam muito. Olha o que diz, eu quero que você abra comigo Atos 19, queridos e amados irmãos. Atos 19, versículo 17 diante. E foi isto notório aos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, o nome de Jesus era engrandecido. Muitos que tinham crido vinham, confessando publicamente seus feitos. Também muitos que seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros, e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam que montava 50.000 peças de prata, livros caríssimos. Por que esses livros foram queimados? Porque no verso 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. Queridos, onde chega a palavra de Deus, não tem livro de magia, não tem literatura profana que prevaleça. O que tem que prevalecer é esse livro divino, é a palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra de Deus traz avivamento. Aleluia. E exatamente na cidade de Éfeso, queridos e amados irmãos, olha o que é o poder da palavra. Éfeso era uma cidade que abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo da deusa Diana era um templo de quase 10.000 metros quadrados, exatos 9.400 metros quadrados, com 140 colunas revestidas do mais puro e cintilante mármore, que tinha um comércio gigante no entorno de Éfeso, que eles vendiam miniaturas do templo de Diana, feito de terracota, e a idolatria era tão grande. Éfeso era como se fosse uma Aparecida do Norte, era um lugar de romaria, mexia o comércio forte ali, queridos irmãos. Aí chega Paulo, aluga uma pequena saleta, chamada Escola de Tirano, com mais ou menos 12 metros quadrados. E Paulo encontra lá um grupo de 12 novos convertidos, que haviam sido evangelizados pelo casal Áquila e Priscila, que no finalzinho da segunda viagem missionária, Paulo deixou eles em Éfeso para iniciar o trabalho. Aí quando Paulo inicia a terceira viagem missionária em Éfeso, encontra já o resultado, 12 novos convertidos, e perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Ele diz: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Olha a falta do conhecimento. Nem sabiam que existe Espírito Santo. Mas depois que Paulo ensinou para eles sobre o Espírito Santo, colocou as mãos sobre eles, todos foram batizados com o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam, porque o conhecimento da palavra de Deus traz avivamento. Esses 12 novos convertidos, cheios do Espírito Santo, Paulo espalhou como 12 tochas na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi tão impactada que a Bíblia fala em Atos 19, 11 e 12, que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto dos aventais de Paulo serem levados, tocavam nos enfermos, eles eram curados, nos endemoniados, os demônios eram expulsos. E aquilo impactou tanto a cidade de Éfeso, o poder da palavra de Deus, que até o presidente e o chefe lá do sindicato dos ourives, um tal de Demétrio, convocou lá todos os ourives e disse: gente, nossa profissão está caindo em descrédito, o povo nem quer comprar mais os nichos da nossa deusa Diana, porque um tal de Paulo aí está pregando sobre um Deus que não pode ser servido por mãos humanas. Gente,
nós estamos quase indo à falência, ninguém está mais interessando nos nichos de Diana. E começaram a gritar lá 2 horas, grande Diana, deusa dos Efésios, mas não adiantou, porque ali tinha um homem cheio do Espírito Santo, e a maior maravilha de Éfeso não era o templo de Diana, eleito como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A maior maravilha de Éfeso era uma igreja pequena, mas cheia do Espírito Santo, porque ali tinha um homem cheio da palavra. Oh, que coisa maravilhosa! A palavra de Deus prevalecia em Éfeso, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer te usar no poder da palavra. Deus quer te usar no poder da palavra, porque o conhecimento da palavra traz avivamento, aleluia. Todas aquelas cidades foram impactadas pelo poder da palavra, aleluia. Corinto foi impactada pelo poder da palavra também, querido. Na página 13, o conhecimento da palavra traz unção e liberta o homem da ignorância. Que coisa maravilhosa! É tanto, queridos e amados irmãos, que o apóstolo João vai escrever na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 20: vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Aleluia! A unção já está dentro de você. Quem tem a unção do Espírito não é enganado, porque a unção liberta o homem da ignorância. Queridos, nós vivemos numa época de tanto engano, tantos espíritos enganadores, queridos e amados irmãos, que muitos crentes estão sendo até enganados, queridos irmãos, com a imitação das coisas de Deus. Hoje tem igrejas, queridos irmãos, imitando a própria unção de Deus, mas a palavra de Deus diz, queridos e amados irmãos, que o óleo da sagrada unção, ele tinha uma composição única e especial, que se alguém fizesse de composição igual, era eliminado do meio do povo. Você sabia que hoje nós temos até a unção fake, alguém imitando as coisas de Deus? Você sabia que a Bíblia fala que tem a unção falsa e a unção verdadeira? Eu vou provar para você. Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 27, tem aí na página 13, ó. O apóstolo João ainda nos falou como a unção nos liberta através do conhecimento, dizendo: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permaneça em vós, e não tende necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Então perceba que tem a verdadeira e tem a falsa, tá? E é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Está cheio de movimentos aí, queridos e amados irmãos, com tantas coisas, e tem profecia, e tem línguas estranhas. Vocês veem aí os escândalos na internet, pessoas ficam profetizando para gente em pecado, só porque dá uma contribuição alta, dá um dízimo alto. Os famosos profetas do Pix, que profetiza, depois que você manda um Pix gordo para a conta dele, aí ele profetiza só coisas boas, daqui a pouco explode a bomba. Queridos e amados irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: isso é unção fake, é unção falsa, é imitação das coisas de Deus, é uso indevido dos dons espirituais, é profanação das coisas sagradas. Por isso, meu querido, saiba de uma coisa: você está no lugar certo, numa igreja instruída na palavra. Aqui a doutrina é sadia. Sim, queridos, aí fora a unção é fake, aqui a unção é verdadeira. Por isso, queridos e amados irmãos, a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 23 e versículo 28, o profeta que tem sonho, conte apenas como um sonho, não inventa nada. O profeta que tem sonho, conte apenas como um sonho, mas aquele com quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Tem muita gente aí dando palha para o povo, mas aqui é trigo puro, sem mistura, é palavra pura,
pura, sem mistura. Não sai por aí atrás de movimentos e coisas estranhas. Fica no lugar que Deus te colocou, porque aqui tem trigo puro, sem mistura. Você vai sair daqui hoje cheio da palavra. Você vai sair daqui hoje apaixonado pela palavra. Queridos e amados irmãos, aqui na página 13, o avivamento chegou a Éfeso através do conhecimento da palavra, conforme nós já enfatizamos. Queridos e amados irmãos, você sabe o segredo de ter um ministério bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido aqui? Em todas as áreas da sua vida. Eu vou te ensinar o segredo que o próprio Deus deu para um dos maiores líderes da Bíblia. O segredo está em Josué 1:8. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Mas sabe, queridos e amados irmãos, nós vivemos numa época, queridos, que nós nos tornamos escravos do celular. Você já reparou? Isso aqui quase se tornou um membro do nosso corpo, que você fica o tempo todo nisso aqui, né? Toda hora você fica ou navegando na internet, ou esperando uma mensagem chegar pelo WhatsApp, e você não faz outra coisa a não ser girando em torno disso. Você não consegue nem ficar em casa de um cômodo para outro sem isso. Se você está na sala, você não consegue ir para o quarto e deixar lá o celular, tem que levar com você. Quase que se tornou um membro do seu corpo isso daqui. E a gente fica toda hora vendo mensagem, e repassa mensagem, e não tem tempo nem para ler a Bíblia. Tem muita gente que fica 2, 3 horas navegando na internet e não passa nem 10 minutos lendo a Bíblia. Meu querido, tem hora que eu desligo isso daqui, ó, deixo lá no conto, deixa chegar a mensagem, deixa ligar, eu vou tirar um tempo para ler a palavra. Sim, queridos e amados, não adianta você baixar aqui aplicativo, não, vou ler a Bíblia no celular, tem um aplicativo aqui da Bíblia, nada substitui isso aqui. Sabe por quê? Enquanto você está lendo aqui, dá um toquezinho, opa, mensagem no WhatsApp, desconcentra você já sai lá do texto e vai lá ver quem é que te mandou a mensagem. Não, na verdade, fora que quando você está lendo alguma coisa, abre uma janelinha de uma propaganda aqui, de uma coisa aqui e acolá, e isso desvia a tua atenção. Fora que isso aqui, há uma pesquisa que diz que o excesso de claridade na tela agride a retina dos olhos, por isso que você fica logo com as vistas cansadas quando começa a ler aqui. Mas isso aqui, lendo papel, o bom e velho livro, nada substitui a leitura do bom e velho livro. Por isso que Deus disse para Josué: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Você está navegando demais na internet, Deus quer que você navegue mais na Bíblia. Começa navegando em Gênesis, vai navegando em Êxodo, vai navegando em Levítico até o Apocalipse, que Deus vai trazer revelações novas da palavra para a sua vida. Você vai sair daqui cheio da palavra, porque essa é a recomendação do salmista no Salmo 1, versículo 1 até o 3. Bem-aventurado é o varão que não anda na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Ante o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujo fruto dá na estação própria, folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Você precisa amar mais a palavra, porque está escrito no Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando conforme a sua palavra. No Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No Salmo 119, versículo 25, o salmista disse: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra é fonte geradora de avivamento, porque está escrito no Salmo 119, versículo 50: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. No Salmo 119, 89 está escrito: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. No Salmo 119, versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua
tua palavra é luz para o meu caminho. No Salmo 119 e versículo 140, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Em Provérbios 30, versículo 5 está escrito que toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Isaías capítulo 40, versículo 8 está escrito: nasce a erva e seca-se a erva, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12 está escrito: porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Em Jeremias capítulo 23 e versículo 29 está escrito: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Está escrito em Mateus capítulo 24 e versículo 35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Está escrito em João capítulo 17 e versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está escrito em João capítulo 15 e versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está escrito em Atos capítulo 4 e versículo 31: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Está escrito em Atos capítulo 12 e versículo 24 que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Está escrito em Atos capítulo 19 e versículo 20 que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Está escrito em Romanos capítulo 10 e versículo 17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 7 que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer defensiva, quer ofensiva, à direita e à esquerda. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 26 que a igreja foi santificada e purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 17 que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 16 que devemos reter a palavra da vida. Está escrito em Colossenses capítulo 3 e versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 1 que a palavra do Senhor deve ser glorificada e
propagada. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 15: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito em Hebreus capítulo 4 e versículo 12: que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 18 que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 23 que nós fomos gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive para sempre. Está escrito em 1 João capítulo 2 e versículo 14: jovens, eu vos escrevi porque sois forte, já tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vós. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 7 que 3 são os que testificam lá no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para tentar os que habitam sobre a terra. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 a partir do versículo 11: e vi um céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Está vestido com um manto tinto de sangue, e tem uma coroa com muitos diademas, e o nome pelo qual se chama, sabe o qual? A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto. Urabachanda rabacalabasubri kibianda rabacamai. Você vai sair daqui hoje cheio da palavra. Eu gostaria, com a permissão do pastor Marcos, coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando aleluia. Eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que têm um sonho de receber o dom da palavra. Pastor, eu tenho o desejo de ser usado na palavra.
de receber o dom da palavra. Saia daí da onde você está e venha. A partir de hoje, Deus vai te usar na palavra. Você vai abrir a Bíblia para ler. Deus vai te dar mensagens novas para você pregar. Deus vai distribuir o dom da palavra. A partir de hoje, quando você abrir a boca para pregar, Deus vai fazer a unção fluir por meio da palavra, porque a palavra tem poder. Foi pela palavra que o mundo foi criado. Deus criou todas as coisas pela palavra. Ele falou e tudo aconteceu. Ele disse, logo se formou. Tudo pelo poder da palavra. Deus vai tomar tua boca hoje. Há uma unção sobrenatural sobre este lugar. Remanto como anabra sobre Kibiamahai. Remanto como anabra sobre Kibiamahai. Que coisa maravilhosa. Há uma unção sobre este lugar. Recandaraba sobre Kamahai. Vem cá, servo de Deus, vem cá. Urabás tergue Amahai. Fique aqui do meu lado direito, por gentileza. Terebiandaraba sobre Kibiamahai. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Faça assim com a mão direita, todos vocês. Toca-se na mão direita do seu irmão. Mão direita com mão direita. Diga para ele, é por essas mãos que Deus vai começar a fazer milagres. Aleluia! Nem você sabe o poder que você tem nas mãos. Rabacalabachandarabahai. A partir de hoje, aonde você colocar a mão, haverá cura. Aonde você colocar a mão, haverá milagres. Haverá crescimento. Há uma unção liberada sobre este lugar agora. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu oro por cada um dos teus filhos que vieram aqui na frente, cada uma das tuas filhas, Senhor, com desejo de receber o dom da palavra. Que a partir de hoje, quando o teu servo abrir a Bíblia para ler, que o Senhor traga revelações novas da palavra. Que o Senhor faça fluir a palavra. Que aonde o teu servo, a tua serva colocar a mão, haja cura, haja milagre, haja renovo, haja batismo com o Espírito Santo. Usa, Senhor, esta igreja através do poder da palavra. Usa esta igreja para impactar esta cidade através do poder da palavra. Usa cada um dos teus filhos, Pai querido, através da palavra, de uma maneira extraordinária. Que a palavra que sair da boca do teu servo, da tua serva, traga cura, traga renovo. Eu já estou vendo a torneira de azeite aberta. Eu já estou vendo a unção de Deus fluindo neste lugar esta noite. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Se fosse uma esposa, pegue na mão dela.
Se não for, pegue na mão de outro irmão, homem com homem, mulher com mulher. Pegue na mão desta pessoa. Remash andarabacalabassubri-kibiamai. Deus vai usar a tua boca hoje. Deus não vai começar a te usar amanhã. Deus não vai começar a te usar a semana que vem. Deus vai começar a te usar hoje. Deus vai começar a te usar agora. Feche os seus olhos. Repitam comigo agora: querido Deus. Mais alto: querido Deus e eterno Pai, esta noite eu quero que o meu irmão que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo saia daqui hoje cheio do Espírito Santo e da palavra, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão, e ele vai profetizar e falar em novas línguas. Agora, abrace a pessoa que está do teu lado. Gaste pelo menos 2 minutos orando pelo seu irmão, orando pela sua irmã. Declare que Deus está renovando o seu ministério agora. Declare que Deus está renovando sua saúde agora. Declare que Deus está renovando sua família agora. Declare que Deus está renovando sua vida espiritual agora. A palavra. Pode voltar para os seus lugares dando glória. Sente-se um minutinho dando glória. Não pare de adorar. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue e das tuas águas bebi. Aleluia.
glória. Guarde esta palavra no seu coração. Eu queria chamar o pastor Marcos aqui nesse momento. Queria presentear ele com um exemplar da Bíblia do Pregador Pentecostal na Nova Almeida Atualizada. Ele já tem na corrigida. Quero dar também a ele esse exemplar na Nova Almeida Atualizada. Como disse o pastor Elianai Cabral, né? Ele falou: é bom você ter em cima da mesa uma atualizada e uma corrigida. Uma ajuda a entender a outra. Então, que seja uma bênção na sua vida, pastor Marcos. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. Pastor Cristian, muito obrigado. Quero dizer para os irmãos que depois do culto eu vou estar bem ali autografando para você a Bíblia do Pregador Pentecostal, a Bíblia da Pregadora Pentecostal e a Bíblia do Jovem Pregador Pentecostal. Você já deu muito presente para o seu filho, quem sabe já deu um celular, já deu um videogame, tantas coisas, mas o maior tesouro que você pode dar é uma Bíblia. Esses dias um pastor amigo meu disse: pastor Nivaldo, eu comprei essa Bíblia e dei para o meu filho, Bíblia do Jovem Pregador Pentecostal. Eu não via ele muito lendo a Bíblia, mas depois que eu dei ele essa Bíblia, é só com essa Bíblia para cima e para baixo. Então já valeu o investimento. E apresentei também a sua esposa. Eu estava lançando essa Bíblia em Belo Horizonte. Teve um pastor que olhou assim e disse: pastor Nivaldo, é muito bonita essa Bíblia. Vou dar de presente para minha esposa. Eu acho que ela vai ficar no mínimo 6 meses sem brigar comigo. Eu falei para ele: rapaz, você está com muita fé, 6 meses é muita coisa, viu? Aí eu fui lançar em Ribeirão Preto. Aí teve um obreiro que olhou assim e falou: pastor, é muito bonita, vou dar de presente para minha esposa. Se ela ficar 1 semana sem brigar comigo, já está bom demais. Aí eu falei: esse foi mais realista. Brincadeiras à parte, isso aconteceu mesmo, mas eu sei que você já vive muito bem com a sua esposa, então presentei ali para ela um exemplar da Bíblia da Pregadora Pentecostal. Tem ela ali dentro de um bonito estojo maior e tem ela também no formato menor. Tem ela com essa capa que você ganha ainda uma eco bag que já vem da própria Sociedade Bíblica de presente. Então passa ali, adquira em até 3 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Eu vou estar ali autografando. Pastor Cristian, muito obrigado. Pastor Marcos, obrigado. Glória a Deus. Irmãos, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Edivaldo. Quero aqui externar minha gratidão a ele por ter nos atendido aí, mas o pastor fará aqui mais algumas considerações. Agradecer a todos os irmãos que estão presentes. Quero aqui voltar a direção ao pastor Marcos, que fará as considerações final e aí estará encerrando nesta noite em nome de Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor. É uma noite memorável, uma noite verdadeiramente memorável. Estudo bíblico é bom, agora estudo bíblico com fogo é melhor ainda. Louvado seja Deus. Agradecemos demais o pastor Erivaldo de Jesus pela consideração, pela oportunidade. O senhor, uma agenda tão concorrida em todo o Brasil, em tantas convenções, mega igrejas e campos da Assembleia de Deus pelo Brasil afora, nos prestigiou nessa noite com tanta humildade, com tanto conhecimento, nos trouxe essa bênção maravilhosa. Algumas pérolas para vocês, para a gente relembrar aqui do que o pastor disse. A descida do Espírito Santo marca o início dos últimos dias. O Pentecostes não discrimina ninguém. O Pentecostes é o evangelho da inclusão e não da exclusão. Mais de 2 bilhões de seres humanos estão privados de ouvir o evangelho. Nós somos o povo do livro.
Toda igreja que está experimentando o avivamento está ansiosa pelo arrebatamento. É no meio dos anos que as coisas ficam mais difíceis. O que é avivamento? Avivamento é o retorno do altar da oração, Charles Finney. Avivamento é o movimento do Espírito, disse Moody. Avivamento é uma questão de sobrevivência, disse o profeta Amós. Avivamento é a volta ao primeiro amor, segundo Jesus. Nem o sacerdote sabia onde estava o livro da lei. A Bíblia não é um amuleto de sorte. É preciso querer e é preciso desejar conhecer. O conhecimento deve ser o desejo de quem quer crescer espiritualmente. Se Deus se agradar de você, você está bem na fita. O senhor falou isso, pastor, está aqui. Se prepare para o que Deus irá fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Onde chega a palavra de Deus, não tem livro de magia, nem literatura profana que prevaleça. Nem sabiam que existia o Espírito Santo. Veja só o que faz a ignorância espiritual, o desconhecimento da Bíblia. Eles não sabiam. A maior maravilha de Éfeso não era a deusa Diana, mas uma pequena igreja cheia do poder do Espírito. Existe unção fake, aprendemos hoje aqui. Existe unção fake. 1 de João 2,27. Tem pessoas que passam horas na internet e não lê a Bíblia nem 10 minutos. É isso aí. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Valeu a pena, irmãos? Você pode repetir comigo? 1, 2, 3, valeu a pena? 1, 2, 3? Valeu a pena. E a boa notícia é que amanhã continua. Tem mais. Amanhã nós estamos nos esforçando para chegar mais cedo, para podermos aproveitar exaustivamente o que Deus tem preparado para nós. Então amanhã estará ministrando o pastor Lauri Vilas Boas do Rio de Janeiro, estará trazendo a continuidade desse segundo simpósio, e você não pode perder. Chega cedo, estaciona seu carro com tranquilidade, assume sua posição no templo e se prepare para nós continuarmos no segundo simpósio debaixo da bênção do Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos e louvamos por Tua bênção, por essa oportunidade de receber essa preciosidade da revelação da Tua Palavra aos nossos corações através do Teu servo, o pastor Erivaldo de Jesus. Que o Senhor continue abençoando poderosamente para a glória do nome do Senhor. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito sejam com todos hoje e sempre. Os que creem, digam amém. Irmãos, não deixe de passar no estande do pastor Erivaldo de Jesus e prestigiar o servo de Deus que trouxe aí todo o seu material para que você possa, louvado seja Deus, adquirir e ser abençoado por tanta riqueza espiritual.